Você consegue se imaginar entrando em um shopping por uma porta como essa? E que tal 2 horas na cidade de São Paulo com o metrô quebrado? Você conseguiria passar 3 dias com a bateria do celular descarregada? Tecnologias modernas deixaram de ser um artigo de luxo há muito tempo. E o que temos hoje é bem mais do que tínhamos ontem e muito menos do que teremos amanhã. A educação, na verdade, ela precisa agir como Paulo Freire dizia, né? Ele dizia assim que professores têm que ser professores do seu tempo. Que tempo nós estamos? Nós estamos no tempo das tecnologias. Sociedade de informação, aonde tudo está conectado, né? Aonde eu preciso de algum contato e eu procuro esse e-mail na internet e eu acho esse contato e começo a conversar com ele, né? Então, na verdade, a escola em si, né? Não diria a educação, mas a escola em si, que é onde se materializa a educação, ela tem que sim que estar conectada, ela tem que ser agraciada e pensar em projetos que envolvam as tecnologias na sala de aula. Nós estamos inseridos numa sociedade competitiva, globalizada, onde tecnologia já não é mais um diferencial para se chegar em algum lugar, em algum patamar. Hoje a tecnologia ela até exclui quem não é adepto dessa tecnologia, quem não sabe, quem não domina essa tecnologia. As tecnologias na educação elas estão aí desde a televisão e vídeo, né? Quando se levou para as salas de aula a televisão e vídeo, então precisamos dela, estamos no século XXI, então a gente precisa conectar esses professores de uma forma que eles entendam como é que a sua profissão possa também acontecer usando as tecnologias. Apesar de ser formado em física e matemática, eu gosto e prefiro muito trabalhar com a parte prática. É o que me dá preferência em todos os meus tipos de aula. É a mais cansativa, mas eu saio cansado e feliz. Na verdade, a gente tem uma geração de professores que ainda não foi formado, né, para usar essas tecnologias que estão aí, que precisam ser formados, né? E nós temos professores que se desafiam, por exemplo, professores que se envolvem nos projetos de robótica na escola. Aqui no Colégio Adventista Campo Grandense, nós já trabalhamos há 8 anos em cima disso aqui. É a automação. A automação é uma atividade pioneira nossa aqui, que já existe há 8 anos, e nós diversificamos bastante, de tal maneira que a gente não trabalha mais só com automação. Nós trabalhamos com 4 frentes: automação, robótica, montagem e manutenção de computadores, instalação de driver e softwares. Nós temos várias disciplinas exatas, por exemplo, matemática, química, física. Será que dá para a gente interagir essas disciplinas? Será que esses conhecimentos podem... Será que tinha um caminho para poder utilizar esses vários mecanismos para resolver problemas? Daí surgiu então a necessidade de colocar a disciplina de robótica. Os cursos são semestrais, funcionando todas as segundas-feiras, às 3 horas da tarde, com 1 hora de duração. Nesse projeto que há aqui no Colégio Adventista Campo Grandense, eu já participo um pouco mais de 1 ano. Eu já passei pelas outras 3 etapas da oficina de tecnologia e hoje eu estou na 4ª, que é a parte da robótica. Essa fase aqui é a primeira fase, a fase da mecatrônica, que é basicamente o começo. Porque se a gente conseguir montar esses daqui, a gente consegue passar por tudo. Então aí a gente monta, tem várias coisas aqui, tem a balança, tem o helicóptero, e aí as pecinhas são o que dão vida a tudo. A montagem em si abre os horizontes do aluno, porque é um objeto 3D. E todo mundo tem muita dificuldade em física e matemática. Muitas vezes por não saber onde coloca, aonde vai, aonde tira, onde põe, aonde encaixa.
Então, nós trabalhamos com esses objetos aqui. Hoje o Desenvolve Robótica é uma sequência, é uma continuação da oficina. Ou seja, na primeira oficina você aprende a montar essas pecinhas para você, quando você chega nessa parte, para você ter um melhor desempenho. Você vai ter a maior facilidade em montá-la para depois chegar na parte que realmente envolve a robótica. Nós temos robô que é o robô bate-volta, que joga bola. Nós temos robôs de fugir de obstáculos. E nós temos montagens simples como essa aqui, que é um moinho de vento, onde o aluno aprende não só a montar os mecanismos, como também aprende a fazer a instalação simples elétrica dele. Tecnologia para auxiliar o aluno para que ele possa ter contato com o concreto e o abstrato e em grupo possa solucionar problemas. Só a disciplina de física no currículo só matemática, dá para dar uma base? Dá, mas uma base muito pequena. Então o que nós pensamos? Vamos oferecer uma oficina onde o aluno ele vai optar por fazer essa oficina no contraturno para poder participar, né, da mecatrônica, que é o nome que nós damos para a oficina. Descobrir, como todo verbo, já é explícito. É preciso a ação de um sujeito para que faça sentido. Quem descobre sai da posição de espectador e passa à função de elaborador. E se engana quem pensa que as grandes descobertas já foram feitas. O passado é só um recado. Quanto mais se sabe, mais se amplia o que ainda se está por descobrir. No século XXI nós não podemos fugir da tecnologia, não tem como. Então não tem como somente eu ensinar para os alunos a montagem de mecanismos como essas engrenagens, mas eu também tenho que ensinar a parte elétrica. E como ali, naquele canto ali, onde está ocorrendo a montagem de um robô, o aluno precisa de um computador. As instalações dele são por cabo. A gente precisa do computador a gente passa para essa placa os comandos. O comando, como esse aqui é um de bate e volta, ou seja, eu mando o comando para ele vai para frente, ele bateu no obstáculo, ele voltaria para trás. Hoje em dia nós já temos os robôs mais novos, que eles são por antena, ou seja, eu mando o comando para ele e ele vai receber pela antena que a placa vai ler e vai mandar o comando para frente, para trás, para o lado ou para o outro. O robô não conversa comigo, não conversa com você. O robô ele não fala português. O robô ele não fala inglês nem javanês. O robô fala matematiquês. Então nós precisamos conversar com ele. Como conversamos com ele? Conversamos com ele através de um computador. É uma coisa muito curiosa, sabe? É uma noção que você já tem quando você for chegar no seu curso pretendido, como nas engenharia elétrica, engenharia mecânica. É uma curiosidade a mais, é uma coisa que você aprende e nunca mais esquece, né? Você vai ter isso para a sua vida inteira. Por que então não aprendemos a fazer um computador? É o que também é ensinado aqui. Todos os alunos aprendem a montar um computador. Se o aluno tem um computador parado em casa, ele traz o computador dele e a gente faz o computador dele funcionar. Se ele tem um computador antigo em casa, nós fazemos o computador dele ficar moderno. E meu computador ele estragou 2 vezes, eu mesmo consertei. Meu próprio computador. E só que quando eu fui comprar a peça dele, o cara falou assim pra mim: eu vendo pra você por um valor X e instalo por valor X. Eu comprei a peça por um preço a menos e eu mesmo instalei. Uma coisa que era super fácil e ele estava cobrando um preço absurdo. A gente aprende a computação, a gente desmonta os computadores e monta de novo, limpa. A gente instala software e depois parte para a robótica. Ele mesmo, ele aprende a fazer por conta própria, aquilo que ele quer. Então aquele robô ali, ele está ligado naquele computador que a gente montou aqui mesmo, nesta oficina. E esse robozinho, ele consegue fazer 6 montagens diferentes, inclusive jogar bola. Se for preciso, podemos montar um campo de futebol e dar o comando para ele jogar bola. Tudo bem que ele não é nenhum jogador, ele vai chutar às cegas, mas ele chuta. Se for preciso a gente montar um robozinho de salvamento, como nós fizemos no campeonato alguns anos atrás, né, uns 4, 5 anos atrás, nós fazemos. Mas geralmente quando a gente vai no campeonato, a universidade ou a indústria que está oferecendo o campeonato, ela dá o robô para a gente. Porque no campeonato todo mundo tem que ter o mesmo equipamento. Para não dizer, ele tem um equipamento mais tecnológico do que o nosso. Alguns anos atrás, o CAC
ficou em terceiro lugar no campeonato Centro-Oeste de Robótica. E foi uma boa colocação para nós, né? Esses alunos que participaram comigo, foram 3 meninas e 1 menino, todos eles já fazem faculdade. 2 entraram para a faculdade de mecatrônica, uma entrou para a faculdade de engenharia e o outro entrou para a faculdade de computação. Então todas as pessoas que estão aqui trabalhando comigo são realmente pessoas que gostam da área de exatas e gostam da área de tecnologia. Eu tenho gostado porque as aulas me ajudaram a saber o que eu queria fazer no meu futuro. Eu gostei e aí eu decidi que eu queria fazer uma faculdade de mecatrônica. Eu escolhi a engenharia civil, mas não envolve tanto isso aqui, mas eu tenho muita curiosidade entre as duas áreas. Nós delimitamos, né, porque as turmas têm que ser no máximo de 30, 40 meninos no máximo, senão não tem como o professor dar um atendimento. E nós abrimos as inscrições para todos os alunos do ensino médio e 9º ano do ensino fundamental. A inscrição é aberta para todos. Mas geralmente quem procura essa oficina são aqueles alunos que já têm uma tendência ou que gostam das áreas de exatas. Então já faz a matrícula da oficina, opta por fazer e faz essa disciplina contra turno. Além disso, nós trabalhamos também com automação. Os alunos com nossos aparelhos aqui serão totalmente capazes, né, de fazer, por exemplo, um secador de mão. Uma porta automática, uma porta que você não precisa pôr a mão. Você chega perto da porta, ela abre sozinha e quando você passar por ela, ela fecha sozinha. Também aprendemos aqui também a instalação de semáforo. Semáforo simples, semáforo 2 pontos, semáforo 3 pontos, tudo partindo disso aqui. Disso que parece um brinquedo, mas é um mecanismo, acredite, que demora no mínimo 1 hora para ser feito. Então, são garotos que realmente gostam da área tecnológica. Quase todos eles têm partido para a área de exatas. Engenharia, todas as engenharias. Civil, elétrica, mecatrônica, computação, análise de sistema, bacharel, engenharia da computação. E alguns poucos, é claro, também indo para a minha área, física. Encontrar-se da forma mais prática, que é tentando, que é testando aquilo que se sabe e aguçando a vontade de conhecer aquilo que ainda é mistério. A oportunidade é um caminho sem volta. E pensando bem, quem escolhe avançar não precisa mesmo se preocupar com o que deixou para trás. Nos livros e na vida, toda oportunidade é um novo conhecimento. Aqui os alunos que estão trabalhando conosco, como é bastante plural a atividade que nós estamos fazendo, alguns alunos têm muita habilidade na parte mecânica, não na parte elétrica. Alguns alunos têm muita habilidade em achar as coisas e encaixar as coisas, identificar que aquela peça muito parecida com a outra não são parecidas de verdade, por isso não encaixa. Os alunos têm muita dificuldade com coisas tridimensionais. Já tive alunos aqui com bastante e diversificados problemas. Alguns anos atrás aqui, inclusive, já tive alunos autistas. E eles se desenvolveram numa criatividade incrível. Recomendo esse tipo de coisa para alunos autistas. Por que nós trabalhamos com foco no ensino médio? Porque ali nós vamos abordar muito a questão de 3D, a questão tridimensional, da geometria espacial. Por isso que nós focamos na questão do ensino médio. Se eu tenho a oportunidade de ver essas teorias, esses conteúdos de matemática, de física, na prática, isso é um diferencial. O aluno que progredir nesse ramo das exatas, ele chega numa graduação na frente dos demais. O aluno que não gosta muito da parte de montagem, a parte de almoxarifado e troca de peça, ele também pode ser bom na parte de elétrica, no manuseio elétrico. Por outro lado, tem muitos alunos que aqui não vê a hora de trabalhar com o computador, pôr a mão no computador, aprender o que é o computador, como ele funciona, como ele não funciona, como fazer para o computador dele ser limpo, ficar mais veloz e mais moderno. Outros alunos não são tão bons assim como computador, mas eles são excelentes em software. Não é da área de engenharia, ele já é um analista de sistema, ele já é um programador. Ele já gosta de outra parte. Igual, arrebentou esse cabo, eu venho e entro na parte da solda. Ah, mas esse cabo eu preciso daqui. Eu preciso desse cabo para ele conectar no computador, para entrar no robô para eu poder funcionar. Então é uma parte que foi puxando a outra, da primeira etapa, da segunda. Você que passou pela primeira etapa, os alunos, eu mesmo já fiquei assim, mas para que eu vou precisar montar pecinha para poder aprender a montar um computador, para montar um robô? Você tem mais facilidade em diferenciar, essa peça é igual a essa. Não, mas ela não é igual, ela não encaixa ali.
Então você começa a aprender isso, e isso você vai levando até você chegar na sua última etapa da robótica ou de mexer no computador, você já é um aprendizado a mais que você tem. Outro que também trabalhamos muito é que somos todos aqui obrigados a lidar em todo instante com o inglês técnico. Não tem como fugir. Não é só uma questão comercial. Todos os aparatos estão em inglês. E nem todos os comandos em inglês significa necessariamente aquilo que está escrito no dicionário de inglês. Então também lidamos muito com o inglês. Tirando isso, nós também temos a instalação dos drivers. Alguns alunos que adoram o serviço de detetive, pegam uma placa antiga e ela não quer ligar. Então ele leva o número da placa para casa, ele vai dar uma de detetive. Ele vai sair procurando pela internet aonde será que está o drive daquela máquina para fazer ela funcionar. Então ele me chega aqui no outro dia com o drive já pronto para pôr na máquina. E a máquina vai conseguir falar, a máquina vai conseguir escrever, passar vídeo, tocar os seus joguinhos. Em outros lugares esses projetos têm, só que são muito caros. E às vezes são coisas separadas, tipo, só tem uma mecatrônica, outro só tem robótica. E é muito raro você ver escolas que têm. Tem aumentado muito a nota deles. Primeiro, porque ajuda no raciocínio, libera o ponto de raciocínio por exercício. O aluno começa a ver na prática que aquilo é bom, ou pode ser bom, ou futuramente será muito bom para ele. Um dos nossos focos da educação adventista é trabalhar com situações de problemas, trabalhar autonomia para o ser humano para que ele possa resolver os seus problemas. Se eu tenho uma ferramenta que ele vai trabalhar com o concreto, que ele vai trabalhar com o abstrato e em grupo para solucionar esse problema, porque a partir do momento que ele tem um problema, que ele transpõe esse problema, gerou-se um aprendizado. E aí ele consegue dominar aquela situação, aquilo já passa a ser senso comum dele. Por isso nós como rede, é necessário que nós trabalhamos com essa disciplina, para prepararmos o nosso aluno para que ele possa resolver o problema, trabalhar em grupo e dominar a tecnologia e estar preparado para esse mercado competitivo. O que é preciso para educar? Uma escola completa, livros, alunos e bons professores. Uma escola se faz com tudo isso. Mas quando pensamos em construir escolas, fomos além. Não éramos tão experientes naquela época, mas sabíamos que todas as ideias que tínhamos vinham do coração de Deus. Precisávamos de uma escola que entendesse de linguística e álgebra, mas que principalmente soubesse que a soma de tudo que sabemos subtraindo Deus seria sempre igual a nada. O nosso sonho começou a ganhar forma e rapidamente o que começou na América do Norte logo se espalhou para outros continentes. Nossa escola agora era uma rede e cruzava os oceanos, chegando à América do Sul. Foi na Argentina e no sul do Brasil que a nossa história começou nesse novo lugar. O povo era diferente, a cultura era falar inglês ou alemão. Mas pouco a pouco começamos a construir nossa própria identidade. E não demorou para que as nossas escolas fossem reconhecidas e começassem a se espalhar pelo mapa, ao longo de 120 anos, alcançando tanta gente e formando gerações. Qual o segredo da nossa educação? Além de ser completa, com livros, alunos e bons professores, somos uma escola que segue uma história. E essa história está dentro do livro mais importante. É dela que tiramos as lições de bondade, os exemplos de amizade, o resultado da verdade, a essência da sabedoria, a soma da coragem, a teoria da fé e a maior prática do amor. É esse livro que ensina aos nossos alunos o exercício mais importante, ser semelhantes a Jesus. E tem sido assim desde o começo dessa história. E assim continuará sendo em todas as novas escolas que viermos construir. Educação Adventista na América do Sul. Há 120 anos praticando uma história sonhada no passado, construída no presente e projetada para o futuro.
Montar um robô e programar os seus movimentos em um computador parece uma atividade muito difícil para uma criança de apenas 6 anos? Pois a partir dessa idade, muitos meninos e meninas já têm contato com a robótica. E esse aprendizado de tecnologia tão cedo não apenas emociona, como também contagia. Esse trabalho que é desenvolvido aqui no IASP é um trabalho de robótica que a gente trabalha com crianças de 6 a 10 anos, né? Então que vai do primeiro ano até o 5º ano do Fundamental 1. E eles aprendem desde a parte de construção, na parte de construção dos robôs com peças Lego e também na parte de programação, que eles, lógico, uma programação mais simples, indicada para a faixa etária deles, mas que eles conseguem desenvolver de uma maneira criativa, obviamente, e que eles conseguem também desenvolver sozinhos. Lógico, uma certa ajuda, a gente acaba sempre auxiliando, mas eles conseguem aí começar a ter uma noção do que é a robótica. Há uma linha de pesquisadores de tecnologia na educação que fazem todo um argumento em relação a se usar a programação, né, eletrônica na escola. Então, por isso a robótica, né, e utilizando daí pequenos equipamentos, né, pequenas peças para que os alunos possam programar e ver os seus robôs andando, os seus carrinhos andando, né? Em primeiro lugar, como mãe, eu olho muito a educação do meu filho, procurando oferecer um leque de opções para ele do que o mundo tem, preparando realmente para a vida. E um dia eu estava pesquisando cursos extras para ele, né, como piano que ele faz, entre outros, e aí eu vi o Lego, robótica. E aí eu fui para um shopping e lá tinha o curso de Lego. E aí então eu pesquisei, vi valores, tudo, e eu levaria toda semana, uma vez por semana, ele lá para fazer o curso. Conversei com algumas amigas, inclusive, que nós poderíamos ir juntas, né? E nesse movimento de procurar algo para o meu filho, eu soube que eles venham para a escola. E aí eu comecei a fazer os contatos, e nesses contatos eu descobri que tinha uma pessoa aqui. Me falaram, na verdade, que tinha uma pessoa aqui em Hortolândia que fazia esse trabalho, daqui da comunidade. Aí marcamos para conversar e fizemos a parceria. E eu gostei muito, porque eu gosto assim, de robôs, coisas eletrônicas, eu gosto um pouco de ciências, né? Aí eu falei para minha mãe que eu queria fazer. A resposta foi muito positiva. De cara, num primeiro momento, nós abrimos 6 turmas. Então, porque compensava o investimento financeiro feito pelos pais, fazer aqui, era muito bom para a escola, trazia um nome para a escola, nossa, que bom, a escola tem robótica, e é um curso extracurricular, contraturno, então quem estuda de manhã faz à tarde, vice-versa. Então foi muito positivo todo esse empenho e a resposta da comunidade escolar como um todo. Mãos pequenas descobrindo que tudo que se constrói é uma mistura de ideias e ação. Eles parecem jovens e talvez seja justamente por isso que é tão fascinante. É que dessa forma o incrível se torna simplesmente natural. A gente chega na sala de aula, né? Eles então recebem a revista, cada temporada, a gente trabalha com temporadas, né? Então a cada 6 meses corresponde a uma temporada. A temporada de agora está falando, pelo menos a primeira revista, sobre hábitos e vida saudável. Falou sobre exercício físico, falou sobre sono, a aula de hoje em específico. Então assim, a gente tem a leitura de uma história em quadrinhos, que é do Max e da Mia, que são os responsáveis pelas aventuras todas, né? Eles estão sempre presentes em todas as aulas. E sempre tem aí, então, esse momento da leitura do HQ. E em seguida, a gente tem, então, a parte de interação e para eles conseguirem, então, contextualizar sobre o que a gente está falando, né? Então, traz algumas curiosidades sobre o tema. Como hoje a gente falou sobre o sono, então vem aí algumas dicas de como dormir melhor. Nas semanas anteriores a gente estava falando sobre hábitos de vida saudável, era do que deveria ser o alimento deles e o que não deveria, e assim por diante, né? Então tem sempre esse momento de contextualização para eles não chegarem, lógico, já montando qualquer coisa sem eles entenderem o que eles estão fazendo. Tem um manual que vai de passo em passo para a gente saber como que vai montando. Ele mostra as peças que a gente vai usar
e vai ensinando como colocar, onde colocar. Tem também o dia que é sem manual, que você interage, você tem uma ideia e faz, porque você aprende com o manual e você faz sem manual da próxima aula. É uma aula sem, uma aula com. O construtor é responsável por construir o robô. O organizador vai ser responsável por separar as peças que vão ser usadas na construção e sempre manter a maleta organizada, né? E o programador é o responsável por fazer o robô funcionar, por programar aquele robô da semana, no caso. Eu gosto muito de montar, porque eu estou interagindo com as peças que eu estou montando. Eu aprendo como eu estou montando. Eu gosto de, assim, pegar as peças. Eu me sinto mais à vontade fazendo isso. As montagens são sempre diferentes umas das outras de cada semana. Daí vai variar, lógico, com a contextualização que a revista está trazendo. A cada temporada nós temos 4 revistas, então assim, e cada revista duram 4 aulas. E cada uma dessas aulas vão ter uma contextualização específica e uma montagem específica. Eu não lembro exatamente o número, mas foram bastantes. E o que eu mais gostei foi o leão, era um leão adestrado que a gente fez. Ele rugia, ele sentava, fazia um monte de coisas legais. Foi o que eu mais gostei. Também teve um que gostei muito, que foi o primeiro, nossa primeira aula, que foi um cavalo que puxava uma carroça. O desafio era colocar roda na carroça, porque era sem roda, aí a gente colocou as rodas. Usar a tecnologia em nosso favor é um benefício rico e amplo, que torna o que é distante, perto, que torna o que é difícil, fácil. A tecnologia usada na educação é um benefício para torná-la mais simples, atrativa e principalmente divertida. Mas a tecnologia não é o fim, ela é o meio. A tecnologia é o conduto para o conhecimento. A educação adventista visa a educação integral, então o ser humano como um todo. Hoje em dia, dá para viver sem a tecnologia? Não dá. Hoje, tudo que você vai fazer envolve a tecnologia. Então, como não prepararmos os nossos alunos para isso também? Robótica é um dos projetos, né, que podem acontecer e que também pode ser inserido na sala de aula.